convidar aí a nossa palestrante, a Rosiane e o Carlos. Sim, aqui, é isso? Aqui. A próxima palestra que a gente vai Carlos receber e hoje Rosiane, sejam bem-vindos. é uma palestra cujo tema são Dois Mundos, Um Só Time, gerenciando conflitos de temperamento e fortalecendo a parceria conjugal, com Rosiane e com Carlos. Um casal, que maravilha, né? Gerenciamento, nem sempre tem um líder nessa história, né? Tem sempre ver um casal fazendo isso é divino. E a gente louva e agradece a Deus pela vida e presença de vocês aqui conosco, tá? Fiquem à vontade, o tempo está com vocês. Tá ok? Amém. Obrigado. Temos o quê? 1h30 de... 1h30? O tempo? O pastor já está com medo ali. Como esse tema é mais polêmico? É polêmico. Estão me ouvindo? Som. Agora foi. Ligou. Boa noite, igreja. É um prazer, boa noite. É um prazer conhecer vocês. Como vocês já sabem aí, né? Meu nome é Rosiane. Somos casados há 18 anos, eu e o Carlos. Deus não nos agraciou com filhos, né? Ouvindo aí a irmã Cíntia falando, né? Muito sobre crianças. Mas nos deu uma jornada aí com casais, nos abençoou. E nós temos que agradecer o que temos, não o que não temos, né, irmãos? E trabalhamos aí há mais de 10 anos com casais. Somos da igreja no Templo Batista de Vila São José, do pastor Ademário e da irmã Tati. E trabalhamos lá com casais há muitos anos. Então, temos aí uma jornada bacana. Não somos dono da verdade, mas muitas coisas nós já podemos ajudar. Bom, eu sou psicóloga organizacional, sou consultora de carreira, trabalho em uma consultoria de carreira, ajudando aí as pessoas voltarem para o mercado profissional e trabalho com desenvolvimento humano, né? E trabalho aí com mentoria também, desenvolvendo aí pessoas, tá? Então, eu amo trabalhar aí com pessoas, desenvolvê-las. Essa parte, já passo para o meu esposo, do teste, pelo que eu vi aí, bastante gente fez, né? Tá bom? Por quê? Ajuda vocês, senão vocês vão ficar meio que perdidos. E quem não fez, depois procura aí a Neuza, ela passa o link e faça, porque é importante vocês saberem o temperamento, tá? Então, façam isso depois. E aí, por que ela passou um teste, né? Porque eu sou analista comportamental, tá? Não sou psicóloga clínica, sou psicóloga organizacional, que é voltado mesmo para desenvolvimento humano e carreira, né? E empresas também. Mas posso aplicar testes e tudo mais. Por isso que eu tomei a liberdade de pedir para vocês preencherem, para ajudar vocês no conhecimento aí do temperamento. Bom, pode falar, marido. Boa noite, igreja. Boa noite, família. Queremos agradecer aí o convite, a confiança também de ter nos convidado aí para essa palestra, agradecer o pastor Joel também pela confiança também, e o pastor Ademário mandou um grande abraço para a igreja, né? Fazemos parte ali do Templo Batista em Vila São José, né? Estamos colaborando ali, né, com o pastor Ademário. E fazemos parte também do Ministério 2 é igual a 1, que é o ministério que aplica o curso Casados para Sempre. Se alguém tiver algum interesse, algum casal tiver algum interesse em querer conhecer mais sobre o curso, pode nos procurar, né? É um curso que tem abençoado muitos casais, muitas famílias têm sido abençoadas e têm sido resgatadas através desse Ministério 2 é igual a 1. E eu sou formado em Química, né? Não tem nada a ver com a área dela. A minha parte é número, é cálculo, é outra área, né? Mas estamos juntos, né? Deus me agraciou com a vida dela, estamos caminhando juntos aí, abençoando aí as famílias e abençoando os casais nas igrejas. E aí nós vamos começar agora a apresentação. E começando, tá, gente? Primeiro lugar aqui, compreender o outro é o primeiro passo para amá-lo melhor. Então, vamos aprender hoje. Aqui não existe temperamentos ruins e nem o outro é ruim, eu sou bom. Então, vamos aprender, a partir de agora, nos colocarmos como vamos ser menos juiz
e nos colocar um pouco como réu, tá? Porque nós temos realmente essa facilidade mais de julgar do que querer ser julgado, tá bom? Então, vamos entender. O temperamento do outro tem seus pontos de desenvolvimento, mas também tem seus pontos de melhoria, né? E os pontos de qualidade e os pontos de destaque. Então, porque haviam falado, né? O pastor falou, vai ser a igreja que vai participar, mas vai ter muitos casais também. Mas aí pega para todo mundo, mas para os casais, saber que o outro tem pontos de desenvolvimento, mas também tem os seus pontos maravilhosos, tá bom? Então, aqui, ó, o Carlos vai falar um pouco aí dessa parte do versículo e explicar. Gente, muitas pessoas, elas levam... mas por que tem que falar de temperamento? Será que isso é um tema de igreja, um tema de cristão? Sim, vocês vão ver na medida que nós vamos trazendo aí a questão na palestra, os pontos. E aí o Carlos vai ler o versículo e vai explicar para vocês, tem tudo a ver com a palavra de Deus, conhecer o seu temperamento. Muito bem, como diz ali, compreender o outro é o primeiro passo para amá-lo melhor. Temos que compreender melhor o nosso parceiro, os filhos, compreender melhor a família, né? Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e como nós temos sentimentos, emoções, razões. O que nos faz diferentes uns dos outros são as atitudes com que expressamos os nossos sentimentos, a nossa emoção e a nossa razão. Em Romanos 7, 18, 20, nos diz o quê? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o quero está em mim, mas não consigo realizar bem, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, há uma grande luta dentro das nossas vidas, né? Às vezes queremos fazer o bem, mas de acordo com o que alimentamos mais, né? Se alimentamos mais a carne, vamos tender mais para a carne. Se alimentamos o espírito, vamos tender mais para o espírito. Se a gente quer fazer o bem, a gente tem que alimentar mais o espírito. Mas se você alimenta mais a carne, a tendência é você andar conforme a carne. Então, como diz ali no final, ora, se eu faço o que não quero, já o não faço. Mas o pecado que habita em mim. Então, devemos nos esforçar para fazer o bem. E isso é o que Deus espera de nós. E aí vamos falar dos 4 temperamentos, tá? Quais são eles, né? Temos aí, entenda que não existe temperamento melhor ou pior. Cada um tem suas qualidades e limitações. Foca nisso, tá? Aí tem os temperamentos quentes. Quais são os temperamentos quentes, gente? O sanguíneo e o colérico. Por quê? Tanto que na hora que eu pedi para fazer o teste, eu pedi que vocês pensassem quando vocês eram crianças. Por quê? Quando nós somos criança, nós não maquiamos o nosso temperamento. É algo muito verdadeiro, algo muito puro e algo muito sincero. Quando nós vamos amadurecendo, crescendo, nós vamos passando situações que o nosso temperamento, ele vai passando por algumas coisas e vai tendo algumas mudanças. Então, por exemplo, a personalidade, vamos ver mais para frente, é diferente do temperamento, porque a personalidade, ela tem mudanças. O temperamento, ele continua o mesmo, mas tem circunstâncias que talvez vão acontecer e você vai pensar que você não é aquele temperamento, mas é aquele que você já vem lá de criança, tá? Só teve algumas mudanças, talvez confunda você. Então, crianças ativas, inquietas, extrovertidas e sociáveis. Se você foi uma criança assim, você é um sanguíneo ou um colérico, tá? Então, são os temperamentos quentes. Quem aí acredita em algumas pessoas conheçam de temperamento e tenham sanguíneo, eu sou sanguínea, tá? Então, eu sei muito bem como é esse temperamento. É quente mesmo, gente. E tem os temperamentos frios, melancólico e fleumático. Por quê? As crianças são mais observadoras, reflexivas, reservadas
e que preferem poucos vínculos. Tá? Alguém já está se identificando aí? Sim? Muito bem. E aqui, então, vamos ver aqui um pouco das qualidades. Inclusive, eu pedi aí para a Neuza entregar, tá? E falando para vocês, ó, nós não tivemos tempo hábil de corrigir aqui no sanguíneo, tem 2 palavras erradas, tá? Que é o detracido, que quer dizer distraído, e o outro também saiu errado, que quer dizer desconfiado, só para vocês saberem. Não tivemos o tempo para corrigir. Então, vocês vão acompanhando aí. Mas aqui, ó, sanguíneo. O sanguíneo, ele é comunicativo, destacado, entusiasta, afável, simpático, bom companheiro, compreensivo, crédulo e sociável, né? Todo sanguíneo ele tem uma tendência aí a ser ator, vendedor e oradores. Então, se você vê essas pessoas, você já sabe que ela tem um temperamento sanguíneo, que elas têm essa facilidade com pessoas. Já vem do sangue, tá? São pessoas comunicativas, expressivas, que onde elas chegam, elas são carismáticas. Então, são aí os sanguíneos. Mas aí tem a questão, né, dos pontos de desenvolvimento, que vem aí, que fala pusilânime. Pusilânime, gente, eu pesquisei aqui para vocês entenderem. É uma pessoa medrosa, covarde, sem coragem para agir. Aí fala que ele é impulsivo, volúvel, exagerado, inseguro, barulhento, medroso, egocêntrico e indisciplinado. Ai, quanta coisa, né, gente? Mas vamos lá. Agora, os coléricos. Os coléricos, eles são enérgico, resoluto, independente, otimista, prático, eficiente, decidido, líder e audacioso. Nossa, olha quantas qualidades. Mas é iracundo, sarcástico, prepotente, impaciente, vaidoso, astucioso, intolerante, insensível e autossuficiente. Né? Todos os coléricos, eles também têm uma tendência aí a ser produtores, líderes e construtores. Tá? E agora vamos falar melancólico. Melancólico, ele é habilidoso, minucioso, sensível, perfeccionista, profundo, idealista, leal, dedicado e criativo. A tendência deles é ser artistas, inventores e mestres. Mas eles são inflexíveis, críticos, vingativos, uau, confuso, antissocial, aquelas carinhas feias, né? Pessimista, teórico, amuado e egoísta. Estou ouvindo aí de alguns comentários. Fleumático, gente. Todo fleumático ele é diplomata, professor e técnico. Então, quais são? Olha aqui as características dos fleumáticos. Legal. Calmo, tranquilo, né? Aquela pessoa que passa paz para você. Precisamos, que nem a Cíntia falou aí, né? Estamos em um mundo, ansiedade, equilíbrio emocional nota 0. Tem uma pessoa assim do seu lado, hein? Agradeça. Então, calmo, tranquilo, cumpridor, eficiente, conservador, prático, líder, diplomata e bem-humorado. Opa! Mas, vamos lá, né? Ele é calculista, desmotivado, introvertido, temeroso, desconfiado, contemplativo, pretensioso e indeciso. Deu aí para vocês pegarem, se conectarem aí? Quem fez o teste, será que está batendo? E aí vamos falar, mas o que são temperamentos, gente? Por isso que aqui nós destrinchamos para vocês entenderem, para não ter confusão. O temperamento não é igual à personalidade, tá? Então vamos lá, ó. São padrões naturais de comportamento, reação e emoção que cada pessoa manifesta desde cedo, foi o que eu falei, ó, desde criança. Eles influenciam a forma como com situações, nos relacionamos com os outros e enfrentamos desafios. Embora não determinem totalmente quem somos, os temperamentos revelam tendências naturais que favorecem o autoconhecimento e a melhoria da convivência. É importante destacar que temperamento não é o mesmo que personalidade. Tá? E aí, qual é a diferença para vocês já entenderem que não é igual?
O temperamento, ele é inato. Nascemos com ele. Então, você já nasceu. Ah, Rosiane, mas eu conheço alguém que eu entendo... Ele é um sanguíneo puro. Ele é um sanguíneo, ele não é um fleumático. Será? Se deu fleumático, seu temperamento não vai mudar. Você vai ser fleumático. Porém, as circunstâncias da vida vão trazendo situações que você vai conseguindo aprender a trazer aí os pontos de melhoria que o outro temperamento tem. Tá? Eu tenho um temperamento que eu não sou muito de dar treinamento, de lidar com pessoas, que são os mais frios, né? São os mentais. Mas, se ele quiser, ele vai ser um excelente orador, um excelente treinador. Porque ele vai se dedicar e ele vai aprender. Né? Então, pode ser que tenha aí uma diferença, que as pessoas se confundam com isso. Então, é inato, nascemos com ele. Representa a forma natural como reagimos, emocional e comportamentalmente. Está ligado à nossa base biológica, ou seja, a maneira como processamos emoções e estímulos. Muda pouco ao longo da vida, sendo mais estável. Tá? Então, a base, aquilo que já nasce conosco. Já a personalidade, né? Eu aplico muito o teste da personalidade no trabalho que eu faço, né? Com desenvolvimento humano. E a pessoa sabe, assim como ela é um espelho, tá? É muito bom, que é o eneagrama. É construída ao longo do tempo. Olha aí, as situações vão construindo o seu temperamento. Engloba temperamento, mais experiências de vida, valores, crença e ambiente social. Reflete quem nos tornamos a partir das escolhas, aprendizados e interações. É mais flexível e pode se transformar conforme crescemos e nos desenvolvemos. Então, o conjunto formado pelo temperamento, somado ao que aprendemos e vivemos. Tá? Tranquilo? Ficou claro para vocês? Bom. Muito bem. Pense em um jardim. Pense em um jardim. O temperamento é como o solo. Cada tipo, arenoso, fértil, argiloso. Já possui características próprias que influenciam o que pode nascer ali. A personalidade são as plantas, as flores que crescem nesse solo. Elas dependem do terreno, mas também da semente plantada, da água, do solo e dos cuidados recebidos. Ou seja, o temperamento, o solo, já está dado desde o início, sendo a base natural. Já a personalidade, jardim, formado, é construído ao longo da vida, a partir das experiências, da educação, dos valores e das escolhas. Como foi dito aqui na primeira palestra, né? A personalidade, o jardim, é construída ao longo da vida, a partir das experiências, da educação, dos valores e das escolhas também. E agora nós vamos falar aí a visão geral dos temperamentos, os pontos fortes e os pontos de atenção. Então, vamos lá, sanguíneo, o sanguíneo aí, comunicativo, alegre, envolvente. Gente, um sanguíneo é aquela pessoa que, onde ele chega, ele é tão carismático, ele só fala se ele não quiser. Mas as pessoas chegam até uma pessoa que é sanguíneo de forma tão natural, porque isso é dele, é natural dele, é da essência dele. Então, ele não precisa fazer nenhum esforço ou maquiar nada, porque é natural. Então, se você convive com uma pessoa que é assim, provavelmente ela é sanguínea. Mas ela tem os pontos de atenção, né? Tem qualidades maravilhosas, mas ela é impulsiva, ela é dispersa. Então, o sanguíneo, ele fala mais do que tem que falar. Às vezes, você tem que dar... Eu conheço casais que a pessoa tem um sanguíneo, o outro é o temperamento frio, que ele fala, mas, Rosiane, pelo amor de Deus, meu marido não para de falar. Tá? Então, é muito comunicativo. E aí tem que trabalhar isso, né? Tem que falar, mas momento de falar, tem um momento de ficar caladinho também, tá bom? Então, é impulsiva, é dispersa. No mundo da lua, gente, eu sei porque eu sou sanguínea.
Então, é no mundo da lua. Tem hora que é ação para tudo e tem hora que está dispersa. A pessoa está falando, você está lá no mundo da lua e já esqueceu até que a pessoa está ali do seu lado. Então, é um ponto de desenvolvimento. Tá? Aí vem aí o colérico. Olha os pontos fortes do colérico. É determinado, é objetivo, é líder, porém é impaciente, é controlador, gosta de controlar. Se não tiver tudo no controle, que ele sinta que ele não está controlando, o negócio vai longe. Aí dá briga, quando é casal, né? Então, pontos de desenvolvimento, trabalhar isso, tá? Melancólico, ele é organizado, é sensível, é profundo, porém, perfeccionista e crítico. Muito, tem tudo sair. Gente, 99,9% a planilha foi entregue para ele. Não saiu 100%, você vai refazer. Tá? Crítico. Critica, critica, critica. Além dele ser autocrítico, ele quer criticar o outro. Então, se ele não criticar, ele não é feliz. Então, pontos de desenvolvimento. E um fleumático, que é o meu esposo, ele vai falar um pouco para vocês. Ó. Calmo, conciliador, paciente, verdade, pontos de atenção, indeciso e acomodado. Quer falar um pouco do seu temperamento? Sobrou para mim, né? Esse é o fleumático, né? Calmo. Né? Uma pessoa, para mexer com química, irmão, tem que ser calmo. Se for colérico, não vai dar certo, vai sair tudo errado. Tem que ser calmo, né? Conciliador e paciente também. E o ponto de atenção ali é indeciso, né? É um ponto que requer muita atenção ali da nossa parte. E acomodado também, né? Os irmãos já ouviram falar da caixa do nada? Você está pensando em quê? A esposa pergunta. Não estou pensando em nada. Gosta de ficar ali sozinho, quieto, né? no lugar dele. Mas é um ponto ali de atenção, né? Que precisa ser trabalhado e precisa ter muito cuidado e muita atenção com ele. Isso mesmo. Mas você vê, tem bastante pessoas rindo aí, né? Tem fleumáticos aqui. Quem é fleumático? Levanta a mão. Sanguíneo, que é o meu. Nossa, olha, sanguíneo sempre tem bastante. É muito bom ser sanguíneo, né, gente? Não, gente, não é menosprezando de vocês, não, tá? Muito bom. E agora, nós vamos falar aqui sobre o que eu falei para vocês no início, né? Personagens bíblicos e seus temperamentos. Pedro, pelo comportamento dele, ele era sanguíneo, né? Impossível, desinibido, falante, egoísta, ousado, interesseiro e fanfarrão. Transformação pelo Espírito Santo. Passou a glorificar ao Senhor, confessou abertamente a Cristo, desenvolveu humildade, dependência de Deus e maturidade espiritual. Pedro, né? Lembra lá da espada? Pedro andava armado. Mesmo ao lado de Jesus, um homem andava armado com espada. Mas ao longo da caminhada, o Espírito Santo foi transformando ali a vida dele, foi transformando ali a sua personalidade, o seu caráter também. E Paulo, colérico, inicialmente cruel. Quem já viu a história de Paulo, Paulo era um homem extremamente cruel. Ele perseguia ali os cristãos e matava os cristãos. Determinado e agressivo, perseguidor da igreja. E a transformação pelo Espírito Santo. Tornou-se exemplo de amor, paz, mansidão e humildade. Moisés, melancólico, talentoso, abnegado e leal, mas com forte complexo de inferioridade, questionava suas habilidades. Quem sou eu para que vá à frente, para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Você lembra da passagem de Moisés? Deus deu uma missão para ele e ele
se sentiu ali incapaz, né, de poder seguir ali naquela missão. Mas Deus falou, não, é você que eu quero. É você que eu quero. E ele teve que ir. Êxodo 3:11, e alegava não saber falar bem em público. Êxodo 4:10. Convivia com medo e ira rapidamente. A sua dificuldade em controlar as emoções impediu de entrar na terra prometida. E Abraão, fleumático, que é o meu, né? Cauteloso, pacífico, leal, passivo e, por vezes, temeroso. Ainda assim, destacou-se pela fé e obediência, tornando-se o pai da fé. Pela fé, deixou sua terra sem saber para onde ia. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Esse era Abraão. E aí, vocês viram aqui que nós trouxemos, né, transformação pelo Espírito Santo. Então, por isso que não tem motivo das pessoas, principalmente casais, que nós já lidamos muito com casais. Ah, mas ele fala que não vai mudar, mas ela fala que não vai mudar. Aí vem aquela música, né? Eu nasci assim e vou morrer assim, da Gabriela. Gente, não existe isso. Porque Deus, quando você tem algo que te incomoda e não faz bem para você e para as outras pessoas, você precisa entregar diante do trono, orar e pedir a Deus. Dá para moldar o meu caráter? Senhor, eu quero ser diferente. Eu percebo que isso não está ajudando no meu casamento. Está fazendo mal para mim, pessoal, profissionalmente, para as outras pessoas e para o meu cônjuge. E Deus, Ele trabalha e Ele faz mudanças. Vemos aqui a mudança. Quer Paulo, todos eles aqui tiveram pontos de melhoria, mas Paulo, para mim, na minha opinião, gente, ele matava os cristãos, né, pastor Joel? Era cruel. E Deus transformou esse homem, a ponto dele não querer nem ter uma família para se dedicar às coisas de Deus. Então, Deus faz, mas para que tenhamos mudança, nós precisamos querer. Quando nós queremos, Deus entra no coração e faz milagres. Bom? Então, ninguém aqui com síndrome de Gabriela. Tem alguém aqui? Bom, então, vamos lá. Como identificar seu temperamento? Observando as reações naturais. Ou seja, como você reage quando algo dá muito errado? Tende a explodir? Colérico. Dá risada da situação? Sanguíneo. Fica calado? Fleumático. Analisa tudo em detalhes? Melancólico. Perceba sua energia social. Gostaria de estar cercado de pessoas e falar bastante? Sanguíneo. Prefere agir de forma prática resolvendo problemas? Colérico. Se sente bem ouvido e sendo apoio para os outros? O fleumático. Costuma ser mais reservado, cuidadoso e analítico? Melancólico. E refletir sobre os seus pontos fortes e desafios. Quais são eles? Líder nato, mas às vezes impaciente? Colérico. Comunicativo e animado, mas um pouco disperso? Sanguíneo. Calmo e confiável, mas às vezes indeciso? Fleumático. E organizado e detalhista, mas crítico consigo e com os outros? Melancólico. Então, aí são dicas, né? Não consegui descobrir o temperamento agora, só se não quiser mesmo, tá bom? Então, dá para identificar. E identificar o seu e das pessoas ainda que convivem com você. Você vai percebendo aí, né? E os conflitos, né? Quem não tem conflito, né, gente? Quem não tem pontos de melhoria? Então, vamos lá. Sanguíneo, ele quer falar e resolver rapidamente. Gente, o sanguíneo é muito ação. Você vai dar um projeto para ele fazer, vai ter um evento na igreja. Ele está ali, ele já é líder, ele já vai resolver, já vai sair tudo, já vai ter decoração, já vai organizar, já vai planejar. Então, tudo é na hora.
Mas será que tudo tem que ser na hora? Aí, levando para a vida pessoal, para a família, para o casamento, tem coisas que não são de bate-pronto. Então, vai ter que trabalhar isso nele também. E ele quer que as pessoas sejam como ele, né? Ele quer que as pessoas sejam como ele. Como ele gosta de resolver tudo rápido, quem acompanha ele tem que seguir o passo. É para mim isso, pastor Joel. Eu acho que é uma pontadinha. É marido. Ó, colérico. Quer ter razão em resolver de forma prática. Gente, colérico quer resolver de tudo, quer ter razão em tudo. Tudo. Mas o outro não tem razão, só ele tem razão? Ah, gente, vai dar briga, né? Vai dar a faixa de Gaza. Não dá, né? Melancólico, pensa antes de responder. Gente, o melancólico, ele vai pensando, vamos comprar uma casa? Ele vai te responder dessa casa daqui uns 4 anos. Tá? O filho até já cresceu e ele está pensando em comprar casa. Então, tem que trabalhar isso também. E o fleumático, né, que é o meu digníssimo esposo aqui, ó. Evita conflitos, é assim mesmo. Não que eu seja... Pacificador, né? Não que eu seja conflitante, né? Então, gente, olha as coisas. Aqui, tudo ponto de melhoria, né? E dá para melhorar. E aí, como os temperamentos se completam? Quer falar? Como os temperamentos se completam. Em relacionamentos, não existe um par perfeito, absoluto, mas alguns temperamentos tendem a se equilibrar ao complementar forças e compensar desafios mútuos. As diferenças, quando bem compreendidas, podem se tornar grandes qualidades, grandes aliados no relacionamento. Colérico e fleumático. Por quê? O colérico é ativo e decisivo. O fleumático é calmo, paciente. Equilíbrio. O fleumático ajuda a acalmar conflitos, enquanto o colérico dá início a dinamismo à relação. Sanguíneo e melancólico. Porque o sanguíneo é alegre e sociável. O melancólico é detalhista e reflexivo. E o equilíbrio. O sanguíneo traz leveza e diversão. O melancólico traz planejamento, profundidade e organização. E já o colérico mais o melancólico, porque o colérico é decidido e prático, o melancólico é analítico e cuidadoso. Equilíbrio. O melancólico ajuda o colérico a pensar antes de agir. O colérico ajuda o melancólico a ser mais objetivo. Já o sanguíneo e o fleumático, porque o sanguíneo é extrovertido e espontâneo. O fleumático é calmo e conciliador. E o equilíbrio, né? O fleumático ajuda a reduzir exageros. O sanguíneo incentiva, influencia, e o fleumático a se abrir mais socialmente. E aqui, igreja, o que nós vimos aqui, ó, sanguíneo e fleumático, é eu e o Carlos. E realmente é uma sintonia nós dois. Por quê? Ele é mais tranquilo, ele é mais objetivo, ele raciocina bem, ele é químico, então ele é uma pessoa mental. E eu sou mais emoção, então tem coisas que eu aprendo com ele, eu aprendi ao longo do casamento, me desenvolvi, e é mais fácil de lidar agora, tá? E ajudou no meu desenvolvimento também. Como muitas coisas também dei no meu temperamento, ajudou o Carlos aí, eu vi que ele também desenvolveu. Então, tem esse complemento. Aqui deu muito certo. Mas, Rose, pode ter 2 pessoas do mesmo temperamento? Pode. Meus pais, os 2 são sanguíneos. Eu não sei como a casa está em pé, mas tudo bem, né? Ainda está. Mas pode também. Por quê? É mais desafiador? Porque os 2 são iguais. E os 2 têm o mesmo ponto de desenvolvimento. Então, pensa o desafio, né? Mas aí é conseguir aprender um com o outro e equilibrar. Aí as coisas funcionam.
Bom, mas não existe isso, não. Tem que ser esse com esse. Não. Pode ser diferente, né? Diferente pode ser igual. A questão é a sintonia e o casal conseguir aí se entender, tá? E temos aqui algumas orientações essenciais. Nenhuma combinação é perfeita. Aliás, perfeita só Jesus e só Deus, né, gente? Não tem perfeição. O ser humano sempre vai estar em constante desenvolvimento. O segredo está no respeito, na empatia e no aprendizado mútuo. Então, é empatia, é respeito, é entender um ao outro, é ter uma conexão. E aí, aqui, conhecer o temperamento do parceiro ou da parceira ajuda a compreender reações, reduzir conflito e valorizar suas forças. Então, se você conhece o temperamento do seu cônjuge, você vai conseguir entender como ele funciona, vai conseguir ajudá-lo, vai ter os momentos de trégua e vocês vão caminhar bem mesmo com as diferenças, tá? Casais que reconhecem seus pontos fortes e desafios têm mais chance de alcançar equilíbrio emocional e harmonia no dia a dia. Bom? E aí, vamos dar umas dicas aí para cada temperamento no relacionamento, tá? O sanguíneo. Ouça mais e organize prioridades. Valorize consistência e estabilidade. Então, sanguíneo, quem é sanguíneo aqui, tem que ouvir. Muita eletricidade, movida a 200 volts. Mas tem um momento que tem que parar, tem que ouvir. Tá? Colérico, pratique paciência e escuta, equilibre ação com reflexão. Então, vai ter que contar até 10, em muitos momentos. Tá? Respirar, meditar, orar, para ter paciência. Porque, ao mesmo momento que você não tem paciência, alguém também não vai ter paciência com você. Tá bom? Melancólico, aceite imperfeições e seja flexível. Expresse sentimentos e valorize conquista. Aceitar imperfeições. As pessoas, às vezes, é o que eu comentei aqui no início, elas querem se colocar mais como juiz do que réu. E a própria palavra de Deus fala, né, para nós não julgarmos. Porque nós só podemos julgar o outro quando nós não temos defeitos. Mas se temos, é fácil julgar, né? A pessoa vai falar, mas você está me julgando, mas você é igual a mim. Então, temos que fazer essa reflexão. Fleumático, tome iniciativas e expresse opiniões. Desenvolva assertividade e participação. Tomar mais iniciativa, né? Então, tem essa questão aí para ser trabalhada também. Aqui, quando nós aplicamos para casais, nós fazemos uma atividade, tá? Como aqui o tempo é pequeno, não vamos conseguir fazer isso. Cada casal fica com a prancheta, é bem legal, mas exige um tempo. Mas nós deixamos na apresentação para vocês fazerem isso, casais, durante a semana, ter essa reflexão. Depois eu posso até encaminhar essa pergunta para a Neuza passa no grupo somente esse slide, tá, Neuza? Para vocês trabalharem isso na semana. Primeira pergunta, o que mais admiro no seu temperamento? Então, o casal ter essa sintonia. O que mais admiro no teu temperamento? Os dois têm pontos de desenvolvimento, têm pontos de destaque e pontos de qualidade. Quais são? Vamos elogiar, né, o nosso cônjuge? Então, é uma reflexão aí para vocês. A segunda pergunta, o que posso fazer para lidar melhor com o temperamento, com ele, né? Com o temperamento aí do nosso cônjuge, né? O que tem que eu não consigo lidar, me incomoda em você, esposa? E a mesma coisa o esposo. O que incomoda? Né? O que posso fazer para mudar isso? Para nós nos entendermos, gerar sintonia e conexão. Bom? Então, gravem aí. Aí depois eu encaminho para vocês e faça essa tarefa aí na semana. Invistam aí 15 minutos, gente. 15 a 20 minutos que demora aí para fazer. E olhe um para o outro, olhar e faz junto. Eu acredito que é um exercício que vai ajudar vocês. Pode parecer que não, mas ajuda, tá? E aí? E aqui, encerramos, né? Conhecer o outro é a chave para caminhar juntos, né? Conhecer o outro é a chave para caminhar junto. Aceitar, valorizar e crescer lado a lado
é o segredo de um amor duradouro. Amar é compreender, e compreender é amar. Obrigado pela atenção e que Deus abençoe. Obrigada. Aqui tivemos que ser um pouco rápido, por causa do tempo, mas espero que os irmãos tenham compreendido aí com... Foi ótimo, foi ótimo. Quantos gostaram? Digam amém? Amém. Mais uma bênção, né, nessa tarde de hoje. Bom, a gente vai abrir para perguntas, né? Foi muito interessante a gente saber. E os temperamentos explicam muita coisa, né, dona Neuza Rodrigues? É um negócio... é um negócio muito interessante, né? Somos iguais. Mas a gente bateu algumas muito parecidas, né? Porque ele dá em percentual o resultado. E aí deu muita coisa parecida. Mas eu digo que ela foi transformada... Mas eu digo que ela foi transformada pela graça do Senhor. Louvado seja Deus. Mais perguntas, pessoal? Uma pergunta ali com a irmã que está com o microfone. Pode levar ali para... por favor, Benício. Nosso mais jovem adolescente. Diga, minha irmã. Eu gostaria de saber, irmã, se uma pessoa pode ter o temperamento colérico e sanguíneo ao mesmo tempo, porque eu acho que eu estou inserida nos dois. Excelente pergunta, tá? Obrigada. Quando vocês fizeram, para quem fez o teste, a porcentagem maior, dá lá as porcentagens, até encaminhei o exemplo para a Neuza, para o pastor Joel, na primeira vez. Vai dando as porcentagens. Por exemplo, deu 30% lá em cima, é sanguíneo. 30% você é sanguínea. Mas embaixo deu lá 25, 20 e tal. Você fala, puxa vida, eu sou todos. Não, você é sanguínea. Porém, você tem características dos demais temperamentos também. Mas você vai ser o temperamento sanguíneo. Você não pode ser, eu sou sanguíneo e sou colérica. Você pode ter o temperamento aqui do Carlos, que é o fleumático, que é mais mental. Ele pode ficar um sanguíneo depois, alguém olhar para ele e falar assim, nossa, ele é um sanguíneo. Se ele trabalhar os pontos de desenvolvimento dele, para ficar igual aqui o sanguíneo, ele consegue, a pessoa vai falar, só que o temperamento dele não vai mudar. Ele vai continuar sendo fleumático. Então, eu pergunto... Às vezes a gente fica irado também, né? Aí a pessoa acha que a gente é sanguíneo, mas não é. Eu perguntei porque, assim, entre o sanguíneo e o colérico, eu me encaixo. Só que eu, que nem o Paulo, né? O pastor Paulo, eu falei, Jesus, me dê sabedoria, me mude, muitas coisas já mudei. São anos de casamento, muitas coisas. A gente realmente, porque gosta do outro, a gente muda, né? Então, é por isso que eu me encaixei e quero a resposta, como você já me deu, obrigada. Porque realmente aconteceu comigo. Você é sanguínea e colérica? Sim. Exatamente, você é quente. Você é temperamento o quente, mas qual a porcentagem maior? Sanguíneo? Colérico. Colérico. Nós somos... me encontrei com você. Oba! Mais alguém? Aqui, Benício, a Gabi. Boa noite. Boa noite. Aqui também eu sou sanguínea e o Gustavo é fleumático. Eu gostaria de saber... Estão perguntando para as pessoas certas, então, né? O casal certo. Com certeza. A minha dúvida é, como a senhora também é sanguínea, assim como a gente, né? Eu estou no começo do casamento, então eu estou tendo muitas dificuldades para lidar com o fleumático, né? E eu acho que é vice-versa. É vice-versa, né? Com certeza. Mas é que como a gente fala mais, então a gente é mais visto por causa disso. Como que você aprendeu a lidar com o seu esposo? Qual foi a principal característica que você falou assim, não, eu preciso mudar isso em mim para eu poder lidar melhor com ele e andar, né, na vida aí com ele até hoje? Qual o seu nome? Gabriela. 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 Mas não é a Gabriela da síndrome, não, né? Não é isso, não. Ai, Carlos, me perdoa. Vamos lá. Ô, Gabriela, excelente pergunta, tá? Em primeiro lugar, tem que partir de você, né? O que a irmãzinha falou, olha, ela saiu, né? De quando nós gostamos, né? Queremos estar com alguém, temos o sentimento, nós queremos mudar também, para ter essa sintonia. Então, vai ter que partir de você essa mudança.
né? Ele é tua alma gêmea a partir de agora, né? Então, algumas coisas você tem que perceber. Por exemplo, o que eu aprendo até hoje com o Carlos, nós somos sanguíneas, nós somos muito elétricas, muita ação, muita emoção, não é isso? É assim também. E ele é mais concentrado, ele é mais objetivo, ele é mais racional. Então, eu fui aprendendo a lidar com ele, porque eu falei, gente, eu quero ser um pouco assim também. Porque nós somos sanguíneos, nós temos uma conexão muito boa com pessoas, nós somos comunicativas, nós somos carismáticas. E isso é muito bom. Isso são qualidades que muitos temperamentos não têm. Mas, ao mesmo tempo, somos impulsiva, às vezes não pensamos bem, não raciocinamos. Eu até hoje não sou muito boa de cálculo, então ele me ajuda muito aí. Ele não é medroso, sanguíneo, tem essa questão do medo, da insegurança, e tem coisa que ele fala, Rose, vamos lá, olha por esse lado, vamos olhar da forma aqui mais analítica. Vamos fazer assim. E eu aprendi a ter confiança nele. Então, muitas coisas agora que eu melhorei no meu temperamento foi graças a ele. Vamos contar rapidinho, pastor, tá? Não briga comigo, por causa do horário. É algo simples, tá, irmãos? Mas, quando nós casamos, tinha 1 ano de casamento. Ele perdeu, ele é meio cabecinha assim, ventinho, né? E ele perdeu o celular. E chegou em casa, gente, eu sou sanguínea. Eu ia chegar em casa lá chorando, esperneando, porque eu perdi o celular, e alguém me roubou, não sei o que, o cara chegou. Eu ligando para ele, né, recém-casada, ligando. Por que não me respondeu? Por que não falou comigo? Ele, perdi o celular. Desse jeito, gente. Perdi o celular. Perdeu o celular. Roubou ou perdeu? Quero uma explicação mais óbvia aí, né? Não sei, não estou encontrando. Gente, uma paciência. Eu fiquei, acho que, durante 30 minutos falando na cabeça dele por causa desse celular. E Carlos, calmo. Gente, demorou 3 dias. Vocês acreditam que Deus falou, você agora vai tomar uma na cabeça. Encontraram o celular, fizeram contato e descobriram e entregaram o celular para ele. Aí chegou ele em casa todo, olha o celular aqui. Entendeu? Então, eu raciocínio, não sei se vocês pegaram um raciocínio. Eu raciocinei, falei, gente, eu fiquei 40 minutos na cabeça dele, chegou calmo, tranquilo, eu elétrica, e o celular apareceu. Então, tem coisas que essa calma que ele tem é, de fato, né, aqui, ó, passivo, equilibrado, bom ouvinte, pacificador. É isso mesmo. É que a gente descansa no Senhor, né? Mas não é aquele descanso eterno, né? Ele é assim também, gente. Fala pouco, mas quando fala muito, entendeu? E aí eu aprendi, Gabi, chamando você já de Gabi. Eu aprendi, é isso, refletir. Confiar, exatamente. Mas o que você... Agora, uma pergunta para você, voltando à pergunta para você. Quais são as qualidades dentro do temperamento dele? O que você admira nele? Essa tranquilidade, esse equilíbrio emocional, né, de resolver as coisas de forma racional. E você não quer ser assim? Sim, com certeza. Então, dê a chance a você. Rosiane. Faça essa mudança, dê essa chance. Veja, fala, pastor. Perdão interromper, mas uma coisa que eu... Do pastor de locutor. Uma coisa que eu achei interessante nisso, que a gente aprendeu durante a semana respondendo um questionário e conversando um pouquinho a respeito, é exatamente isso, que quando você olha para os temperamentos, aquilo que são defeitos da nossa personalidade são qualidades do nosso cônjuge. E aí que a coisa muda. Quando eu paro para olhar aquilo que é defeito meu, está na qualidade nela, eu passo a admirar. Entende o que eu estou falando? Não. Então, assim, eu sou impaciente, ela é calma. É uma característica dela que vai completar a minha impaciência. Então, eu acho que isso é fundamental quando a gente pensa. Como bem disse a Rosiane e o Carlos, não existe aqui um comportamento melhor que o outro. São comportamentos que tendem a se completar mutuamente. Então, esse que é o grande X da questão. Não é porque eu sou assim que ele tem que ser assim também, porque imagina se na situação do celular os dois fossem aí desesperados, que situação que não ia tomar, que rumo que ia tomar, né? Aí ela impaciente, ela desesperada com o celular, ele já saía fazendo a compra e se dividando para comprar outro celular, para acabar com a impaciência dela. Isso é meio complicado. Então, a gente tem que tentar entender que os temperamentos, eles vão... E Deus é perfeito, né? Se a gente pensar dessa forma. Ele traz para a gente um cônjuge que vai completar aquilo que eu tenho um certo déficit, digamos assim.
E a gente tem que entender isso. Estou errado em falar isso, Rosiane? Não. Não, perfeito, perfeito, tá? Respondi a sua pergunta? Então, deixa a chance. Você também aprenda com ela, porque ela tem pontos maravilhosos que você Sem dúvida. pode desenvolver em você e brilhar, porque ela tem as características aí muito boas. Tá bom? Verdade, verdade. Pessoal, mais alguma pergunta? Eduardo, aqui, B, por favor, e depois a irmã Nina ali atrás. Boa noite, Rose. Boa noite, Carlos. Tudo bem? De uma forma bem específica, eu fui dar uma pesquisada para entender até o parâmetro do teste e tudo mais. Eu queria saber, claro, você aplicou o teste para desenvolver toda a sua análise. O quão importante e o quanto cirúrgico é a avaliação desse teste, porque eu fiz algumas pesquisas e foi identificado que a maioria das pessoas que se dão como sanguínea são respostas de bate-pronto, que ela não tem uma autoavaliação coerente sobre a determinada função dela diante do temperamento dela. E a outra contrapartida por exemplo, é muito nítido quanto que as pessoas têm uma dualidade em dois sistemas de temperamentos similares. Por exemplo, colérico e sanguíneo, ser muito parecido. Quando se dá, por exemplo, colérico 30% e 29% melancólico, há um indício de bipolaridade clínica, alguma coisa nesse sentido? Ou você acha que é mais comum e adaptável dentro de um sistema emocional e até prático na sua convivência? Tá, excelente pergunta, tá? O teste realmente ele é aplicado para você ter um parâmetro, é o que você falou, tá? Não existe assim nada 100% totalmente pode não ter erro. Mas a segunda pergunta, quando eu sou psicóloga clínica, mas a sua segunda pergunta foi bem interessante também. Mas você consegue se identificar, porque o que traz aqui, você vai olhando todas as características e vai se enxergando, vai se encontrando. E aí você fala, poxa, mas se deu 29%, deu 30% o outro 29%, você, né, por exemplo, deu 30% sanguíneo e 29% o fleumático, um exemplo, você é sanguíneo. Não tem como, o temperamento, por isso tem que responder também de uma forma fidedigna e verdadeira, porque se você não responde de uma forma, você não for sincero com você mesmo, você pode maquiar o seu teste. Tá? Eu sou analista comportamental, eu trabalho com eneagrama, onde eu aplico para você saber qual é a tua personalidade. E é bíblico também, não tem nada fora aqui da Bíblia, tá? Vimos aí os homens de Deus. E se a pessoa falou, você tem que responder com tua sinceridade aqui. O teu coração é isso, eu sou isso mesmo. Coloque, porque se você colocar outra coisa, tua personalidade vai dar outra. Ou vai empatar uma coisa que você vai falar, poxa, não sou eu. Então, se você respondeu aí o teste realmente da forma que você entende, que você foi sincero, a sua personalidade é a porcentagem maior. Tá bom? Mas é um parâmetro mesmo, por isso que eu apliquei. Eu tenho propriedade para aplicar, porque sou analista comportamental, por isso que eu trouxe para vocês já no início, porque não é legal a pessoa que não estuda, não se aperfeiçoa, ficar aplicando o teste. Tem que ter aí o certificado, tá? É coisa bem séria. Muito bem, pessoal. Respondi? Obrigado. Vamos para a última pergunta, porque o tempo se avança. Nina, por favor, o microfone para a Nina lá, Benício, por gentileza. Isso, boa pergunta. Ele não gosta de ser criticado, tá? E aí, eis a resposta, né? Vai depender de você também. Você vai precisar desenvolver isso, trabalhar isso. Quando as pessoas te criticarem, você refletir. Mas será que essa crítica ela é coerente? Por que ele está me criticando? Qual é a causa raiz? O que aconteceu? Você tem que fazer essa análise. E, às vezes, vai ser uma crítica que realmente não tem nada a ver, que você fala, puxa, eu estou chateado porque eu recebi essa crítica, e não procede com o que eu fiz ou o que eu entreguei. Estou falando a nível aqui profissional, fiz uma boa entrega e ele criticou aqui meu trabalho. Então, aí, cabe a você rebater isso. Mas a crítica, às vezes, ela tem algum motivo, né? Aí você precisa ver qual é a causa raiz. Por que eu estou sendo criticada? O que aconteceu? Que contexto eu estou agora, nesse momento, que veio essa crítica? E aí você vai trabalhando. O que é certo o que não é,
tem como rebater as objeções, né? Mas com cautela, saber falar, ter uma boa comunicação, aí tudo vai ficando alinhado. Mas aí você vai ter que trabalhar. Por quê? Tem pessoas que são assim mesmo. Elas têm critica e são autocrítica. De uma maneira que, se ela errou hoje, ela vai remoer durante anos aquilo que ela não entregou de forma correta. E não pode ser assim. Errou hoje, mas será que vai errar amanhã novamente? Eu posso fazer algo que amanhã eu já vou trabalhar isso e não vou errar mais. Tá bom? Respondeu? Nada. Bom, muito bom, muito bom. Quando é bom, é assim, né? São várias as perguntas, o tema é debatido de forma bastante aberta. Eu agradeço a vocês novamente pela parceria de vocês em terem vindo até aqui, nos abençoar com essa palestra. Tem uma lembrança para vocês também. Eu ia fazer uma última pergunta, inclusive, para o Carlos. Não sou eu, tá? É um amigo meu que queria saber. Mas deixa para lá. Eu só quero... no café eu pergunto, para ficar mais tranquilo. Mas, novamente, eu queria pedir uma salva de palmas para eles novamente.